Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais um Portal do José. E hoje nós vamos vamos tentar desvendar as estratégias vigarísticas, estelionatáricas que são praticadas contra o povo brasileiro, contra o cidadão comum de uma maneira geral. Você vai ver que não são estratégias novas, elas são repetidas, mas como o povo está sempre muito incauto diante dessas estratégias, não consegue se defender. Então você que está chegando agora, você é muito bem-vindo, a sua inscrição é muito importante, se inscreva e vamos ajudar a compartilhar esse nosso conteúdo. Eu sempre gosto de apontar aqui que as nossas críticas elas não têm nada de pessoal. A gente analisa a estrutura, porque se você fulanizar, você dizer é fulano, é beltrano, dá a impressão que se você substituir essa pessoa, o problema acaba. Na verdade, se você substituir uma pessoa no governo que está fazendo muito mal e coloca uma outra que é muito mais ardilosa para fazer a mesma coisa contra o povo, o resultado vai ser o mesmo. Então vamos tentar aqui desvendar algumas questões. Tem um livro que eu já comentei com vocês, esse livro aqui chamado As 48 Leis do Poder, de dois professores norte-americanos, o Robert Greene e o Josh Elfers. Eles fizeram aqui um catálogo, né, de 48 leis que foram identificadas, leis entre aspas, né, comportamentos que foram identificados entre políticos, governantes, líderes, pessoas que tiveram poder e que perderam poder. Que tipo de atos ou comportamentos eles devem ter para chegar ao poder, para se manter no poder, e as coisas que eles fizeram de errado que fizeram que eles saíssem do poder. Uma dessas regras, que é manual de cabeceira de muitos vigaristas, diz que oculte as suas intenções. Essa é uma regra fundamental. Num dos trechos aqui desse capítulo, o texto é o seguinte: se em algum momento da sua fraude as pessoas tiverem a mais leve desconfiança quanto às suas intenções, estará tudo perdido. Não lhes dê oportunidade de perceber o que você pretende. Disfarce colocando pistas falsas pelo caminho. Use a falsa sinceridade. Prestem bem atenção nessa expressão, a falsa sinceridade. Envie sinais ambíguos, invente objetos de desejo desorientadores. Incapazes de distinguir o falso do verdadeiro, elas não podem ver o seu objetivo real. Mais à frente aqui nesse livro, nas páginas seguintes aqui, eu separei outro trecho, que fala que disfarce as suas ações entre cortinas de fumaça. Trapacear é sempre a melhor estratégia, mas as melhores trapaças exigem uma cortina de fumaça para distrair a atenção das pessoas do seu verdadeiro propósito. Bom, e aí a gente saindo aqui da teoria, da ciência, que é praticada por muitos governantes, muitos economistas de países subdesenvolvidos que querem praticar economia voltada para massacrar as grandes massas para beneficiar pequenos grupos econômicos, essa estratégia pode ser percebida no Brasil. Então vamos aqui ao personagem central aqui da nossa fala, né? Ontem o ministro Paulo Guedes, ele esteve numa reunião virtual com uma série de deputados e senadores, explicando os pacotes. E aí a gente vai entender aqui se Paulo Guedes, se ele adota essa estratégia de apresentar uma imagem, uma cortina de fumaça e por trás fazer outras coisas. Vamos conferir comigo aqui, vamos lá. De desoneração, ou seja, quem tem poder econômico, quem tem poder político, consegue a desoneração aqui em Brasília, porque tem poder político, e outros 3,5 trilhões de contencioso, ou seja, quem tem poder econômico, simplesmente não paga e entra na justiça. Então, isso é uma demonstração de um sistema tributário perverso, regressivo, ineficiente, literalmente um manicômio tributário. Bom, a fala do ministro, ela dificilmente vai encontrar algum tipo de opositor. Quem é que vai ser contra esse tipo de coisa que ele está falando? Privilégios, privilégios e privilégios, o tráfico de influência e o poder político dos grandes grupos. Mas o que Paulo Guedes está fazendo contra esses grupos que ele conhece tão bem? Ele está ajudando a apontar uma tributação para bancos, para superfortunas, para remessas de lucros das grandes empresas multinacionais para fora, taxar os empréstimos de uma forma justa que são dados a todos os abutres
que sugam e que compram as empresas e a nossa infraestrutura, o que ele está fazendo em relação a esse tipo de extrato mais alto da sociedade? A gente vai ver daqui a pouco. Então você acaba concordando, porque tem aquela técnica de ser aplicada a falsa sinceridade. Você se simpatiza com esse tipo de discurso, parece racional e parece sincero. Em outro momento dessa fala do ministro Guedes, ele mostra uma compaixão com os pobres, que é um negócio impressionante, a fazer inveja ao Papa Francisco. Vamos lá. O Estado degenerou a política brasileira, estagnou a economia brasileira. Então nós queremos uma máquina mais eficiente, mais enxuta e servindo ao povo, e não se servindo dos impostos do povo. Nós queremos ajudar os pobres que não têm oportunidades de saúde, de emprego, de saneamento, e não ajudar super salários, e não ajudar empresas estatais. Olha, Papa Francisco, se cuide, porque o ministro Guedes, olha, ele está muito mais avançado do que o senhor, que sua santidade, no discurso de proteção aos pobres. Esse é o discurso. A prática que nós vemos é essa aqui. O ministro Guedes querendo assaltar o salário ou fundo de garantia das pessoas que são mais pobres. Quer meter a mão no fundo de garantia. Ele quer praticar um imposto universal para pessoas que ainda não estão tributadas, pessoas do mercado informal que estão vivendo já numa situação de desgraça social absoluta, e ele quer ainda atingir essas pessoas. A Miriam Leitão, aqui no artigo dela, ela faz também um comentário no Jornal de Hoje, né, mostrando essa visão estranha, diferente do ministro Paulo Guedes em relação ao que ele entende por serem os ricos e serem os pobres. E aqui na matéria embaixo também fala da isenção de imposto de renda. Qual é a visão que ele tem sobre a tributação no nosso país? Que é de justamente manter os mais assalariados, as pessoas que ganham menos, ainda dentro da faixa de dedução de imposto de renda ou de tributação pelo imposto de renda. O ministro diz que essa reforma visa pegar as pessoas que trafegam com dinheiro sem deixar rastros, né? Então, será que a família Bolsonaro está de acordo com isso? Porque a gente sempre lembra que a família Bolsonaro gosta muito de operar com dinheiro vivo, portanto não rastreado. O Flávio Bolsonaro disse que a loja de chocolate dele é a que mais fatura em dinheiro e ele não pode recusar dinheiro. Ele disse que Queiroz pagava as contas dele em dinheiro porque ele sacava em dinheiro e mandava o Queiroz pagar no banco. Mas não é um negócio estranho? Se ele sacava o dinheiro no banco, por que ele não pagava logo o raio da conta dele no próprio banco? Tinha que dar para o Queiroz. E o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Rio de Janeiro, já verificou que essa história é mentirosa, não tem pé nem cabeça. Gente, Bolsonaro comprou 5 imóveis com dinheiro vivo. Então, o ministro Guedes ele fica jogando para patuleia, né? E a gente pode ver que o comportamento dele, o comportamento real, é diferente se a gente resgatar o que aconteceu na reunião do dia 22 de abril, quando ele mostrou a sua cara. Ou seja, ele confirma que é adepto dessa estratégia, de jogar uma cortina na frente enquanto você está distraindo, ele enfia uma granada no teu bolso. Vamos conferir aqui. Essa confusão toda, todo mundo está achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos uma granada no bolso do inimigo. 2 anos sem aumento de salário. Simples assim. É claro e evidente. Muitas pessoas que são apoiadoras ainda do governo Bolsonaro estão começando a perceber lentamente que vigaristas estão comandando a área econômica do nosso país. Porque essas pessoas não estão vendo as suas empresas terem algum tipo de apoio, quem é trabalhador não está vendo nenhum tipo de horizonte, quem é empresário de uma maneira geral, as pessoas que atuam na área de serviços, servidores públicos, enfim. O Brasil não tem nenhum grande programa de inclusão social, nenhum grande programa de fazer obras, de realizar ações que gerem muitos empregos, então a gente só tem pessoas focalizadas nesse governo para distrair a gente com esse discurso socialista, preocupado com o pobre, e pelas costas esfaqueando o povo brasileiro, arrancando o máximo que eles podem. Gente, é só vocês verem nessas reformas todas que estão sendo comentadas,
não tem nenhum átomo, nenhuma vírgula que vise tributar as superfortunas, os grandes dinheiros do nosso país, né? Então, discurso muito hipócrita que começa a ser observado. Mas tem uma coisa muito interessante no meio disso, né, que eu já comentei com vocês. O discurso dos conservadores, da direita, ele está cada vez mais ficando esvaziado. Eles já não sabem mais o que dizer porque as pessoas começam a perceber que não são os comunistas, marxistas, não é o Foro de São Paulo. Essas coisas não fazem muito sentido para explicar por que ele está sem emprego, por que ele está sem saúde, por que as pessoas estão morrendo pela Covid no nosso país. Estamos chegando a quase 100 mil pessoas mortas no nosso país e os meios de comunicação, eles sempre aliviam a responsabilização em relação ao presidente da República, porque também estão mancomunados com toda essa gente para desviar a atenção ou para manter o foco das nossas atenções nas principais tragédias, nos principais problemas de saúde, enquanto a área econômica continua a praticar todo tipo de assalto, usando as estratégias que eu falei para vocês, né? E as redes, eles começam agora a perceber que existem limites. Nem mesmo as pessoas do poder estão tolerando os excessos que essa gente está praticando nas redes para tentar, com esse tipo de comportamento, dar apoio ao grande assalto. São pequenos assaltantes, pequenos vigaristas, pequenos estelionatários. Se você entrar nos canais de direita, todos eles têm livraria, todos eles vendem algum tipo de curso, todos eles querem algum tipo de benefício financeiro. Tem cursos para ensinar você a ser conservador. É um negócio assim bizarro. No entanto, tem gente que se inscreve e gente que ganha dinheiro com isso. E algumas pessoas já estão com tornozeleira, outras pessoas estão tendo dificuldade, e esse pastor aqui, que é deputado federal, vai ter que rodar a sacolinha com seus fiéis para pagar uma indenização para o ministro do STF, Alexandre de Moraes, pelo que andou dizendo. Uma das estratégias dessa gente é falar todo tipo de sanidade, de fazer agressões, e depois, quando eles percebem que as consequências serão sérias, eles se acovardam e mudam tudo aquilo que tinham dito, pedem desculpas, como o presidente faz, copiando outras técnicas que são usadas fora do Brasil também, né? Mas vamos ver aqui o valente deputado antes e depois. Vamos lá. Está com menos respeito da população brasileira. Por isso é chamado de cabeça de ovo, cabeça de piroca, tudo isso. Por quê? Porque respeito a Alexandre de Moraes não se impõe. Respeito se conquista. E você se tornou um lixo. Lixo. Alexandre de Moraes, você é um lixo. Lixo. Você é um esgoto do STF. Olha, eu vou poupar vocês aí de mais falas do nobre deputado pastor, porque ele, nessa live dele aí, ele parecia que tinha recebido alguma entidade, ele estava ofegante, mas ele estava espumando, né? Ele parecia mais uma outra criatura do que um ser humano, né? E agora, no dia de hoje, ele voltou atrás e está arrependido, diz que extrapolou dos limites dele e está pedindo desculpas ao Alexandre de Moraes. Olha, o deputado, ele precisava aprender que a imunidade parlamentar não lhe dá direito à prática de crimes contra a honra de terceiros. Então ele vai ser demandado, já precedentes no STF, na jurisprudência, vai ter que pagar uma grana boa para o ministro Alexandre de Moraes. O que ele vai fazer com a grana? Às vezes eles doam, enfim, para mostrar que a questão não é financeira, mas para preservar a honra, né? Então, são essas pessoas, alguns estão foragidos, outros com tornozeleiras, são irresponsáveis, criam conflitos diplomáticos com a China, com a Coreia do Norte, com outros países também, e não têm a dignidade de virem colocar a cara para confessarem ou para apontarem de onde vieram essas informações todas. E o povo deles, os conservadores, vão percebendo lentamente que nós estamos envoltos em meios a grandes vigaristas, os macro-vigaristas que estão dentro do governo na área econômica e na área política. Existe um apoio dos grandes meios de comunicação e esse subtrato de medíocres que estão nas redes ganhando um dinheirinho para enganar outros incautos cujos resultados positivos eles não conseguem ver jamais. Gente,
Espero ter jogado algumas luzes hoje. Quero mandar um grande abraço para os galãs feios que estão citando sempre o Portal do José. Eu quero fazer uma live com eles. São muito interessantes, eu os sigo também. E eu fico por aqui. Mande seus comentários, se não é inscrito, se inscreva. Um grande abraço, até o próximo vídeo, gente. Tchau!